hoje nós vamos assistir o capítulo 12, certo? O capítulo 12 do Grande Conflito. Qual é o tema, meu amor? França. Vamos ver como aconteceu a reforma na França. Então, vamos lá. Olá, tudo bem com você? Prosseguindo aqui com a série O Grande Conflito, em que eu estou analisando em pequenos vídeos cada capítulo desse livro maravilhoso. Esta aqui, você já sabe, é a edição missionária, que neste ano de 2023 nós entregaremos em todo o mundo. Os adventistas do sétimo dia, no dia combinado do Impacto Esperança, irão às ruas, aos semáforos, às casas e darão de presente às pessoas este livro aqui, que é um clássico. É um best-seller da escritora Ellen White, que vale muito a pena ser lido e estudado por todos. Você mesmo que vai distribuir o livro, também deveria, com certeza, lê-lo e estudá-lo. Se já leu, como é o meu caso, relê-lo, porque há muita coisa aqui que tem tudo a ver com o nosso tempo. Há muitas lições espirituais, bíblicas, para aprendermos neste livro. E a própria autora disse em seu tempo que esta obra e outras dela deveriam ter ampla circulação. Na verdade, o que nós faremos então, no dia do Impacto Esperança e posteriormente, é cumprir a própria vontade da autora, que desejava que esse livro chegasse a todas as pessoas. Vamos orar por esse projeto, orar por quem vai receber o livro, para que a pessoa esteja predisposta a ler, entender a mensagem, ir à Bíblia para comparar com o que está escrito ali. Esse livro tem transformado vidas ao longo das décadas. Esse livro tocou minha vida, me ajudou a ter uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo, e eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo um trabalho maravilhoso, juntamente com outras frentes missionárias da igreja, no sentido de levar pessoas a Cristo e a palavra de Deus. O tema do nosso vídeo de hoje é o capítulo 12, que tem como título França. É um capítulo um pouco mais extenso que os outros e realmente tem muita coisa aqui interessante, especialmente quando você estuda a história da França, da Revolução Francesa, os motivos que levaram a essa revolução, que marcou a história. Fica aqui até o meu convite para que você estude. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para um outro estudo que eu tenho aqui no meu canal, um vídeo, uma palestra, em que eu falo sobre Apocalipse capítulo 11, que descreve justamente ali sobre o símbolo da besta do abismo, a Revolução Francesa e seus resultados no mundo. Então fica aqui a dica, depois deste vídeo, convido você a assistir ao vídeo sobre a besta do abismo aqui no meu canal. A França. Como eu tenho feito aqui, eu vou ler alguns trechos, não dá para a gente analisar tudo que está escrito aqui, eu vou ler alguns trechos que eu grifei aqui no meu livro, né, e comentando aqui alguma coisa. Na França, um dos primeiros a receber a luz foi Jacques Lefebvre, professor da Universidade de Paris. Ao pesquisar literatura antiga, sua atenção se voltou para a Bíblia, e ele introduziu alguns alunos ao estudo do livro sagrado. Lefebvre havia começado a preparar a história dos santos e mártires de acordo com as lendas da igreja, e já tinha feito progresso considerável quando, pensando que a Bíblia poderia ajudá-lo nesse projeto, começou a estudá-la. Ali realmente encontrou santos, mas não do tipo apresentado pelo calendário da Igreja Católica Romana. Desgostoso, deixou de lado a obra que ele mesmo havia se designado a fazer e passou a se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. É interessante ver como na França, na Suíça, na Alemanha, em vários países e lugares, Deus vai despertando pessoas sinceras para conhecer mais a sua palavra. E é o conhecimento da Bíblia, o conhecimento aprofundado da Bíblia, que leva justamente à reforma protestante e que leva também à transformação de vidas ao longo de todo o tempo e hoje também. Aqui, Ellen White fala também de Guilherme Farel, diz que ao passo que Lefebvre espalhou a luz para seus alunos, Farel saiu para pregar a verdade em público, cada um com seus dons e Deus usando cada um de acordo com as suas particularidades, né? Uma autoridade da igreja, o bispo de Meaux, logo se uniu a eles.
outros professores se alinharam à proclamação do Evangelho e conquistaram seguidores desde os lares dos artesãos e camponeses até o palácio do rei. A irmã de Francisco I aceitou a fé reformada. Com grande esperança, os reformadores aguardavam com expectativa o momento em que a França seria ganha para o Evangelho. Infelizmente, como veremos aqui na leitura, isso não aconteceu, conforme as expectativas dos reformadores. Lefebvre começou a traduzir o Novo Testamento. Veja, ele que queria escrever um livro de cunho católico sobre os santos católicos, agora passa a fazer uma obra infinitamente mais importante, relevante, que é a tradução do Novo Testamento para o francês, na mesma época em que a Bíblia luterana, em alemão, saía do prelo em Wittenberg. O Novo Testamento em francês foi publicado em Meaux. Veja que lindo isso, né? Deus fazendo com que a Bíblia chegasse à língua do povo, a língua dos falantes ali do alemão, do francês, do inglês, para que todos pudessem ler por si mesmos a palavra de Deus. E graças a Deus hoje nós a temos em praticamente quase todas as línguas do mundo. Em língua portuguesa nós temos em várias versões e temos aí a Bíblia digital, impressa, no celular. Ela está mais acessível do que nunca, basta que nós a estudemos. Adiante aqui na página 95, ela fala assim que na estaca, Berquin, outro reformador, tentou proferir algumas palavras ao povo, mas os monges começaram a gritar e os soldados a bater suas armas. Assim, o barulho sufocou a voz do mártir. Pessoas que estavam pregando na França começam a ser perseguidas, começam a ser mortas por causa do Evangelho. Dessa maneira, em 1529, a autoridade eclesiástica mais elevada da culta Paris deu ao populacho da França revolucionária de 1793 o exemplo abominável de reprimir no cadafalso, né, na forca, as palavras sagradas, na forca, na fogueira, reprimir ali as palavras sagradas dos que estão à beira da morte. Berquin foi estrangulado e seu corpo consumido nas chamas. Realmente, na igreja romana, dando esse péssimo exemplo, que depois seria usado em larga escala, com a guilhotina, ali na Revolução Francesa. Lefebvre viajava então de vila em vila, não é porque Berquin foi morto ali na fogueira, estrangulado e depois queimado, que Lefebvre tenha parado sua obra. Não, ele viajava de vila em vila, ensinando em casas e prados escondidos. Encontrava abrigo nas florestas e em meio às cavernas rochosas que conhecera quando menino. Tinha que ser um trabalho muito prudente, né, para que ele também não tivesse o mesmo fim que Berquin e outros tiveram. João Calvino, esse capítulo fala também desse reformador importante, João Calvino, fala também aqui de Olivetan. Olivetan, primo de Calvino, havia se unido à reforma. Os dois discutiram juntos as questões que afligiam a cristandade. Olivetan, o protestante, disse: há somente duas religiões no mundo, aquela que os seres humanos inventaram, na qual nos salvamos por meio de cerimônias e boas obras, e a outra é a religião revelada na Bíblia, que nos ensina a procurar salvação somente pela livre graça de Deus. Certo dia, quando por acaso estava em uma praça pública, João Calvino testemunhou a queima de um herege. Em meio às torturas dessa morte horrenda e sob a terrível condenação da igreja, o mártir demonstrou fé e coragem, às quais o jovem estudante, Calvino, que era um jovem culto estudante, dolorosamente contrastou com o próprio desespero e a escuridão que ele sentia. Ele sabia que os hereges, entre aspas, fundamentavam a fé na Bíblia, decidiu estudá-la e descobrir o segredo da alegria deles. É como a gente sabe, né? A morte, o sangue dos mártires era como semente sendo espalhada e germinando no solo receptivo do coração de pessoas sinceras. Calvino foi um desses. Ao ver a fidelidade dos, aspas, hereges, na verdade os mártires fiéis, ali morrendo, mas felizes, fiéis a Deus, pregando sob tortura e sob dificuldades assim tão grandes, isso mexeu com ele, com a religião dele, com a falta de sentido talvez que ele estivesse ali experimentando na vida dele. Paris receberia
mais um convite para aceitar o evangelho. A cidade havia rejeitado o chamado de Lefebvre e Farel, mas, novamente, todas as classes da grande capital ouviriam a mensagem. Deus estava despertando outros reformadores à medida que alguns deles iam sendo tirados de ação. Gente de todas as classes ouviu o evangelho com alegria. À medida que o número de ouvintes cresceu, os reformadores pensaram que seria mais seguro se reunir fora da cidade. Como ponto de encontro, escolheram uma caverna na qual as árvores e rochas dependuradas os mantinham completamente escondidos. Naquele lugar recluso, eles liam e explicavam a Bíblia. Lá, os protestantes franceses celebraram a ceia do Senhor pela primeira vez. Aquela pequena igreja enviou vários evangelistas fiéis para outros lugares. Aqui mais abaixo, as vítimas foram colocadas para morrer sob cruel tortura. Aqui falando, do reinado do terror na França. As vítimas foram colocadas para morrer sob cruel tortura, com a ordem de abaixar o fogo a fim de prolongar a agonia. Veja aqui, terror. Mas morreram como vencedoras, com o compromisso inabalado e a paz desanuviada. Os perseguidores sentiram-se derrotados. Toda a cidade de Paris pôde ver o tipo de gente que as novas opiniões produziam. Não há púlpito como a pira de um mártir. A alegria serena que iluminava a face daqueles cristãos enquanto prosseguiam para o local da execução. Fez um apelo de eloquência irresistível em prol do Evangelho. Ou seja, mais e mais pessoas se convertendo, sendo tocadas pelo exemplo dos mártires fiéis. Censura é o tópico aqui da página 98. O rei Francisco I se deleitava em reunir eruditos de todos os países em sua corte. No novo zelo de erradicar as heresias, esse patrono do conhecimento proclamou um edito abolindo a imprensa em toda a França. Que ironia! Um homem que gostava de cultura, agora usando a censura, abolindo a imprensa na França. Francisco I foi um dos muitos exemplos da história a demonstrar que cultura intelectual não impede a manifestação de intolerância religiosa e perseguição. Isso voltará a acontecer com certeza. A graça que traz salvação aparecera, mas a França, iluminada por seu brilho, lhe deu as costas, escolhendo as trevas em lugar da luz. Chamaram o mal de bem e o bem de mal, até caírem vítimas do próprio engano. Rejeitaram deliberadamente a luz que poderia salvá-los do engano e de manchar o coração com a culpa por sangue inocente. Infelizmente, na França não aconteceu como em outros lugares na Europa. Eles rejeitaram a luz do Evangelho e as consequências foram terríveis. O Evangelho da Paz, que a França rejeitou, realmente seria extirpado, mas as consequências seriam terríveis. Em 21 de janeiro de 1793, outra procissão passou pelas ruas de Paris. Mais uma vez o rei era a figura principal, mais uma vez houve alvoroço e gritaria, mais uma vez o clamor por mais vítimas foi ouvido, mais uma vez houve cadafalsos negros, mais uma vez as cenas do dia terminaram com execuções horrendas. Até que Luís XVI, o próprio rei, lutando contra seus carcereiros e capatazes, foi arrastado até o bloco e segurado à força, até o machado cair e sua cabeça cortada rolar pelo cadafalso. Quase no mesmo lugar, 2.800 seres humanos morreram guilhotinados. Realmente uma época de terror, de carnificina na França. A Reforma havia apresentado ao mundo a Bíblia aberta. O amor infinito revelara à humanidade os princípios do céu. Quando a França rejeitou o dom do céu, plantou a semente da ruína. A operação inevitável de causa e consequência resultaram na Revolução Francesa e no reinado do terror. E eu repito, assista ao vídeo em que eu falo sobre Apocalipse 11 e a Revolução Francesa, e os desdobramentos dela, as ideologias que ainda existem hoje como eco da Revolução Francesa em nosso mundo, e a inter-relação entre as bestas do Apocalipse, a besta do mar, da terra, e a besta do abismo. É um assunto que vale a pena ser estudado. Está aqui na descrição do vídeo o link para você.
Farel tinha o desejo de fincar o estandarte protestante em Genebra. Se essa cidade fosse conquistada, poderia se tornar o centro da reforma na França, Suíça e na Itália, porque Genebra fica realmente ali no limite, né? Faz fronteira com esses países aqui. Realmente seria um local estratégico para o protestantismo e para espalhar essa mensagem. Muitas das cidades e dos vilarejos vizinhos já haviam se tornado protestantes. Com apenas um companheiro, entrou em Genebra, mas só recebeu permissão para pregar 2 sermões. Os padres o chamaram a comparecer diante de um concílio da igreja e foram com armas escondidas debaixo da roupa, determinados a lhe tirar a vida de Farel. Reuniram uma turba furiosa para garantir sua morte caso conseguisse escapar do concílio. No entanto, a presença de magistrados e de uma força armada o salvou. No início da manhã seguinte, ele foi levado para o outro lado do lago até um lugar seguro. Assim, terminou seu primeiro esforço de evangelizar Genebra. Passados os primeiros triunfos da reforma, Roma convocou novas forças para destruí-la. Criou a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, inescrupuloso e poderoso de todos os defensores do sistema papal. Amortecidos para as súplicas da afeição natural e com a consciência completamente silenciada, seus membros não reconheciam nenhum governo, nenhum laço, a não ser os da própria ordem. Ou seja, era uma espécie de exército bem treinado a serviço do Papa. O Evangelho de Cristo havia capacitado seus seguidores a suportar sofrimento, frio, morte, fome, labuta e pobreza, exaltando a verdade em face da tortura, masmorra e fogueira. O jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que lhes permitiu suportar perigos semelhantes e reunir todas as armas do engano contra o poder da verdade. Não havia crime grande demais a se cometer, nem engano vil demais para praticar ou disfarce difícil demais para assumir. Seu objetivo calculado era derrubar o protestantismo e restabelecer a soberania, a supremacia papal. Um princípio fundamental da ordem jesuíta é que o fim justifica os meios. Mentira, roubo, perjúrio e assassinato eram louváveis quando ajudavam a cumprir os objetivos da igreja. Disfarçados, os jesuítas se infiltraram nos gabinetes do Estado, tornavam-se conselheiros reais e moldavam a política das nações. Tornavam-se servos a fim de desempenhar o papel de espias contra seus patrões. Fundavam faculdades para príncipes e nobres, bem como escolas para o povo comum. Atraíam os filhos de pais protestantes a observar os ritos católicos. Assim, a liberdade pela qual os pais trabalharam e sangraram era atraída pelos filhos. Aonde quer que fosse, um jesuíta seguia-se um reavivamento católico. Realmente fizeram um trabalho tremendo, usando a educação, usando os recursos que estavam à mão para levar avante essa obra contra a reforma e a favor do romanismo. Para lhes dar maior poder, o Papa promulgou um decreto reinstituindo a Inquisição. Em muitos países, milhares dos melhores da nação, os mais intelectuais e eruditos, foram mortos ou forçados a fugir para outras terras, porque os jesuítas e a Igreja Romana sabiam que essas pessoas cultas, esses intelectuais, convertidos ao protestantismo, seriam muito mais úteis à causa, e então eles perseguiam de modo especial essas pessoas. Por quase 30 anos, Calvino trabalhou em Genebra para espalhar a reforma por toda a Europa. Seu comportamento não era irrepreensível, nem suas doutrinas desprovidas de erro, mas ele foi essencial na proclamação da verdade de importância especial, em manter a fé do protestantismo contra a rápida maré de retorno do papado e na promoção da simplicidade e pureza de vida nas igrejas reformadas. Ele foi uma espécie de barreira de contenção contra esses avanços romanistas, tentando recuperar terreno onde os protestantes estavam conquistando. Então, Calvino, esse ex-clérigo, esse jovem, esse homem agora culto, preparado, fiel a Deus, não sem defeitos, como diz Ellen White, obviamente, ele foi usado como um estandarte do Evangelho, alguém que fez um trabalho tremendo ali a partir de Genebra, que, diferentemente da França, acolheu, né, o protestantismo.
Publicações e professores saíam de Genebra para espalhar as doutrinas reformadas. Os perseguidores de todas as terras buscavam em Genebra instrução e ânimo. A cidade de Calvino se tornou um refúgio para os reformadores caçados de toda a Europa Ocidental. Genebra os recebia de braços abertos e, quando encontravam um lar ali, abençoavam a cidade adotada com suas habilidades, sua erudição e sua fé profunda. John Knox, o corajoso reformador escocês, muitos dos puritanos ingleses, os protestantes da Holanda e da Espanha e os huguenotes da França, todos eles carregaram a tocha de Genebra para iluminar a escuridão de sua terra natal. Linda história, lindos testemunhos, e isso nos diz o seguinte: hoje, no século XXI, nós estamos empunhando essa tocha da reforma protestante hoje. Nós é que devemos hoje defender a palavra de Deus a todo custo, com a nossa voz, com nossos dons e talentos, com o nosso esforço, mesmo que muitas vezes sob perseguição, sob cancelamento, como se diz hoje, sob escárnio e mentira contra nós. Jesus mesmo foi claro em dizer que bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então nos alegremos se a perseguição for por causa do Evangelho, por causa da verdade. E nos inspiremos em pessoas como Bercan, Farel, Calvino e outros mais da história dos reformadores, para que o mesmo espírito, para que a mesma motivação, a mesma vontade, espírito missionário nos tomem, nos incendeiem, e nós possamos também proclamar essas verdades. Um dos meios de fazer isso será distribuindo o livro O Grande Conflito, lendo o seu conteúdo e compartilhando esse conhecimento com as pessoas, para que elas possam também tomar a decisão que outros tomaram, que nós tomamos, outros vêm tomando, de seguir a Jesus e a sua palavra, custe o que custar. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.